Bora aprender a fazer um copo igual a esse aqui? A gente vai usar o Illustrator, o Adobe Dimension e o Photoshop para finalizar nossa arte, tá? Então vamos começar pelo Illustrator, bora lá. Bom, aqui a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é desenhar o copo, tá? Na internet, se a gente procurar, a gente vai ter vários modelos de copos aqui, né? Vou colocar aqui copo decorado, por exemplo. Você vai ter aqui vários modelos. Só você escolher um, qualquer que você queira aqui, e redesenhar ele, tá? Eu não vou redesenhar porque ele aqui tá muito básico, tá? Então não precisa redesenhar, mas poderia ser para qualquer modelo, tá? Então faz aqui um retângulo, vou colocar ele aqui, altura uns 750 pixels, e vou botar 300, bom assim. Largura e altura, tá? Aqui eu vou só dar uma aumentada aqui no topo, que é para ele ficar com aquele aspectozinho de cone, né? Então, para deixar as medidas precisas, como ele aqui tem 300, deixa eu botar aqui um retângulo de 400 para a gente ver como é que vai ficar a diferença aqui, tá? Então, bom, para quem não entendeu ainda o que eu fiz aqui, tá? Quando a gente seleciona dois objetos, não precisa pegar os objetos completos, só um pedacinho dele já seleciona, tá? Seleciona os dois, você toca no que você quer que seja a chave para poder alinhar a partir dele, aí ele fica mais marcadinho, tá? Fica com esse realce. E aí é só a gente alinhar, tá? Então aqui ele vai para lateral ou centralizado, tá? Se não estiver aparecendo aqui, ou a sua barra de propriedades, você pode vir aqui em janela e ou marcar aqui Ctrl, que ele vai aparecer aqui em cima, tá? Ou você pode marcar aqui, procurar o alinhamento, tá? Aqui, ó, Align. Ela aparece, ou propriedades, que vai sempre mostrar as propriedades aqui. Então vamos voltar para cá. Feito isso aqui, a gente vai jogar isso aqui para frente, melhor puxar para frente, né? Bring to front. E vamos puxar aqui, ó. Esse nó, a gente bota ele aqui no cantinho junto com esse, alinhou. Esse outro aqui junto com esse. Pronto, feito isso, seleciona os dois, tira a seleção de baixo e apaga. Pronto, a gente já tem aqui a base do copo. A gente pode até baixar um pouquinho aqui embaixo também, deixar ele mais estreitinho. Pronto, feito isso aqui, agora a gente vai dividir ele, vai cortar mesmo ele, tá? Em dois. Vou pegar aqui o retângulo, ferramenta retângulo, faz um retângulo. Qual a largura dele? 400. Vamos botar aqui 200 de largura. Seleciona os dois, dá mais um clique no copo, coloca de um lado, e agora é só pegar aqui esse lado e puxar para cá. Seleciona os dois, vem aqui na ferramenta e apara. Ficou assim nosso copo, tá? Seleciona, aperta A para pegar a ferramenta de seleção direta. Marca aqui esse pontinho e a gente vai apagar. Aqui para ficar só esse contorno, é isso que a gente precisa para fazer o copo, tá? Eu vou trabalhar ele com uma base, que a base seja branca, então proporcionalmente eu quero o plástico do copo ele um pouquinho mais grosso, plástico ou vidro, dependendo do material que você vai usar lá na frente, tá? Então vou colocar aqui uns 5 milímetros, ou 5 pixels, ser mais ou menos como se o copo tivesse essa espessura, tá? Então seleciono aqui, tiro o preenchimento e aqui no contorno eu vou deixar ele branco. Está feito aqui o nosso copo, né? Pelo menos o que vai ser ainda o copo. E agora quando a brincadeira vai começar a ficar boa, a gente vai vir aqui em janela, window, e 3D and materials. Clica aqui, vai aparecer a nossa janelinha de materiais. E a gente vai aqui onde tem essa terceira opção aqui, ó, revolver. Ele vai ficar esse cone, parecendo um conezinho de estacionamento, né? Aí a gente vai inverter aqui, ó, offset direction from. Aqui está marcado como esquerdo. Então a gente vai botar para o direito. E aqui já está feito o nosso copo.
Tá? O copy 3G já está pronto. Agora precisa exportar ele para a gente trabalhar lá no Dimension. Esse aqui posso fechar. Clico no botão direito e vem aqui Collect for Export. Single Access. Então, se eu tivesse vários objetos, ele ia exportar como se fosse um objeto só. Como eu só tenho um, vai isso daqui mesmo, tá? Marca aqui, vou colocar aqui copo. E aqui é onde vem o segredo, tá? No lugar de deixar em PNG, ele vai colocar para OBJ, aliás, que é OBG. Que eu falar objeto, vai OBG. OBJ. Tô. Aqui, em OBJ. Exportar, escolhe o local, vou colocar aqui na minha área de trabalho, que eu fiz uma pastinha aqui. E o nome do arquivo vai ser o que a gente colocou lá em cima, tá? Que é o copo. Então, salvou aqui, pronto. Finalizado, aqui eu não preciso mais do Illustrator, tá? Já está tudo certinho. E agora a gente vai para o Adobe Dimension. Vamos abrir aqui o Dimension. E aqui a gente vai fazer a nossa composição do copo. Transformar ele, botar material, botar transparência. Trabalhar ele como se fosse um mockup do copo, né? Botar até a arte, que eu já deixei ela pronta. Que é a mesma que eu fiz de um cliente. Então eu vou só repetir. Vamos criar um novo objeto. Aqui do lado direito, onde tem aqui essas opções de propriedade, eu vou colocar aqui dos 2000 por 2000. Vamos ajustar aqui. Agora a gente vai importar o nosso objeto. Aquele que a gente acabou de fazer, que é o modelo em 3G que a gente exportou lá pelo Illustrator. Ctrl I para importar. Vamos localizar ele aqui. Tem aqui aula, copo. Importou, tá aqui o nosso copo. Com ele selecionado, vai aparecendo as alças aqui. Seleciona ele. E aqui em Actions tem essa opção aqui de mover para o solo aqui, né? Ele vai deixar ele alinhado, como o ponto de ancoragem está embaixo. A gente vai subir ele para que fique de acordo com o terreno aqui, tá? Então a gente clica aqui ou aperta Ctrl ponto. Ele vai subir aqui. Pronto. O copo já está pronto. Aqui agora a gente vai trabalhar com o material. Que material que a gente vai usar aqui? Então aqui a gente vai pegar plástico, como a ideia é que ele seja de plástico. Do lado esquerdo vai ter as opções de modelo e materiais. Então vem aqui material, vamos localizar plástico, tá aqui. Dá um clique e ele já colocou aqui como plástico. O plástico eu vou colocar ele um pouquinho azulado. Então a gente vem, ele pode estar aqui assim, ó. A gente pode colocar o nome direitinho, tá? Copo. Aí quando a gente passa o mouse, aparece a setinha aqui do lado direito. A gente clica nela, seleciona o plástico, aqui. E embaixo tem aqui, cor de base. Bota ele um azulzinho assim, mais ou menos assim. Aqui, beleza. E aqui embaixo tem Translucence, que é quanto translúcido ele é. A gente vai aumentar aqui para que ele fique meio transparente. Vamos dar uma clareada nessa cor, que eu tô achando ela aqui esquisitinha. Acho que aqui vai estar bom. Pronto, beleza. Aqui ainda está esquisito por conta do fundo que não existe. Tá? A gente vai colocar agora um fundo para ficar bem legal. Eu tenho uma imagem que eu coloquei aqui, que é um mockup que eu baixei do FreePic. Deixa eu abrir ela aqui para a gente fazer uma imagem para colocar de fundo para poder trabalhar a perspectiva. Essa daqui, tá? Então eu vou só salvar ela como uma imagem, se ser o PNG ou PSD. Vou até baixar aqui a resolução dela, que não precisa, vai precisar disso tudo, né? Que ficou gigante aqui, 7000 dpi, 7000 pixels, valeu minha Nossa Senhora. Baixa ela para 2000, e vai ficar outro com 1335. Vamos salvar, mesmo localzinho, área de trabalho, cadê a aula? Aqui.
Vamos salvar aqui, BG Copo. E salva. E aqui a gente vai pegar de novo no Dimension. Vamos abrir aqui a pastinha, onde a gente está salvando as coisas. Vai estar aqui, ó, BG Copo. Arrasta aqui para o Dimension. Ele vai colocar aqui e a gente vai agora ajustar a nossa composição para que ele fique do tamanho da imagem que a gente acabou de importar. Então, dá um clique aqui na prancheta, né, na nossa composição e vem aqui em Match Image. Clica aqui, ele vai fazer a leitura e vai dar essa opção aqui, ó, de Match Camera Perspective. Então, ele vai alinhar a perspectiva com a grade que tem aqui dentro da imagem. Então, a gente marca e dá OK. Aí ele vai fazer esse ajuste. E agora a gente pode pegar o copo e arrastar ele para onde a gente achar mais interessante, tá? Então, pode colocar ele aqui mais ou menos. Vou botar ele aqui no meio. E aumentar a escala dele. Para ele ficar grandinho. Para a gente não ter muita dor de cabeça na hora de ajustar, tem umas firulas aqui na frente. Vou colocar ele mais para cá. Para não ter que fazer muito tratamento lá no Photoshop. Então, vou aumentar aqui e deixar a escala aqui, que tá bom. Ele já tá um pouco transparente aqui, né? Vamos ajustar aqui o material. Translúcido, já tá bem translúcido. Vamos ajustar só a cor, para que fique uma cor legal. Vamos colocar aqui ele mais para esse daqui. Aqui, tá bom. Vamos colocar agora a imagem aqui dentro, né? Que a ideia é que ele seja um mockup, né? Deixa eu ver se nessa posição aqui ele fica melhor. Aqui ficou bom. Então, ficou bom aqui. Vamos colocar a nossa imagem. Eu já tinha feito esse aqui. Então vou usar essa mesma imagem. Vou colocar, é só clicar e arrastar e soltar aqui em cima do copo. Que ele já vai pegar aqui, é só a gente segura Shift e aumenta ou diminui, dependendo da sua necessidade, tá? E posiciona de acordo com a necessidade também, tá? Ajustou aqui, aqui tá ótimo. Para mim aqui tá perfeito. Eu não gostei muito desse azul. Vou tentar colocar uma outra cor aqui, ver se fica melhor. Acho que o vermelho combinou mais aqui com a cena. Até um verde. Esse aqui é mais rosinha. Vermelho. Esse roxinho aqui, ficou legal. E aqui em cima do lado direito, nessa barra, tem a opção de um preview que a gente pode ter de como que vai ficar. Vou clicar aqui, ele já dá uma ideia de como pode ficar o nosso copo. Já gostei, já achei interessante. Aqui a gente tem a opção de também marcar a sombra, tá? E o quanto que essa sombra vai influenciar, tá? Então, se eu tirar aqui, não sei se dá para ver aí, mas ele dá uma reforçada na sombra aqui. Tá? Quando eu apago, observe embaixo do copo, no fundo do copo. Ele dá uma escurecida, escurece, clareia, escurece, clareia. Mas aí isso depois a gente ajusta lá no próprio Photoshop, para botar uma sombra melhor, tá? Então, feito isso aqui, a gente vai renderizar. Aí tem aqui o render, lado esquerdo em cima. Escolhe aonde a gente quer salvar. A gente vai salvar aqui na área de trabalho, aula, vai salvar ele aqui. E salvar ele como PSD. Então, vamos renderizar. Essa parte aqui pode ser que demore muito, dependendo do seu computador, como ele é, tá? E a gente vai fazer aqui, dar uma estimativa, né? Eu vou aguardar para não ficar
longo sem necessidade, né? Que só vai ser isso aqui, vocês não vão ver mais nada, beleza? Bom, tá aqui renderização finalizada, tá? E agora a gente vai brincar um pouquinho lá no Photoshop. Então, vamos abrir o Photoshop e tá aqui o arquivo, eu não nomeei, né? Tá aqui o que foi feito no Dimension. Ele já mostra tudo separadinho aqui, tá? Então a gente tem o copo, o fundo, né? Um fundo branco também, a sombra, inclusive até um pouco de coloração, né? Que o copo é o roxinho, então sempre que coloca a luz em algum objeto que reflita, então ele vai refletir aquela cor. E aqui ele dá duas opções. Uma opção do copo dessa forma, a imagem renderizada, tá? E uma opção também dela com algum granulado, tá? Então tem a opção dela granulada e sem o granulado. A gente vai usar o sem o granulado para trabalhar. Então tá aqui, toda bonitinha, do jeito que a gente vai precisar. É esse que a gente vai usar. Vou converter logo em objeto inteligente. E aqui também ele dá mais algumas opções para a gente até trabalhar. De repente você quer selecionar só a parte do copo, então coloca aqui e pode mudar a cor, né? Trabalhar do jeito que você quiser, né? Então ele dá algumas opções, dependendo de como você vai trabalhar, ele vai mostrando aqui, tá? Aqui e também até com um gradiente para fazer máscara, caso você precise, tá? Bom, então vamos lá. Copiei essa imagem do copo, que é essa daqui. Vamos lá para o nosso mockup. Eu já reduzi o tamanho dele, que estava com 7.000 pixels, eu deixei com 2.000 de largura. Então, só colar. Agora aqui ele vai dar diferença de perfil de cor, mas não tem problema, é só dar OK. E tá aqui o copo. Então a gente vai centralizar e alinhar pela base, que ele vai ficar exatamente no mesmo local que estava o outro quando a gente renderizou lá no Dimension. Beleza? Pronto, feito isso aqui, esse copo a gente pode colocar ele aqui em cima. A gente vai bloquear ele aqui um pouquinho. Vamos entrar aqui no mockup, que isso aqui é o mockup que eu baixei lá no Flippy, como eu falei. A gente vai entrar nele e vai colocar a arte que foi feita aqui, que é essa daqui. Deixa eu dar uma reduzida para colocar ela lá naquele quadrozinho que tem no fundo. Isso aqui eu não vou precisar mais. Deixa eu colocar aqui as duas telas para vocês verem como que tá aqui. A gente vai colocar essa arte aqui, porque ele fica aqui nesse quadro amarelo no fundo, tá? Ele vai precisar vir um pouquinho mais para cá. Salva. Pronto, é isso aqui que a gente vai precisar. Só para ver o que tem aqui mais claro, mas aqui poderia ser qualquer outra coisa, tá? Poderia colocar uns copinhos aqui diferentes, qualquer outro objeto, aqui alguma mensagem, enfim. Essa aqui é indiferente, tá? Bom, feito isso, já está ok aqui, posso fechar esse. E a gente vai colocar só um pouco de sombra aqui, para deixar ele melhor. Vou deixar tudo salvo aqui. Então, isso eu não vou precisar. Vamos colocar aqui uma sombra. Vamos criar uma nova camada. Aqui de sombra, pegar o pincel, deixar ele pretinho e vamos ajustar aqui a cor, pegar esse roxo, que é a cor do copo, que ele vai dar uma refletida, e a gente vai dar uma escurecida mais ainda nesse roxo, tá? Deixar ele parecido com preto. O que acontece? A sombra muitas vezes a gente coloca ela preta, mas se o objeto onde a sombra tiver uma determinada cor, normalmente aquela sombra tem uma certa cor. E aqui, além da gente ter o fundo, que é marrom, né, que é madeira, ainda tem um reflexo, como aconteceu na sombra aqui do copo. Então vamos deixar ele um roxinho bem escuro, muito próximo do preto, que eu acredito que tenha um resultado melhor. Clica com o botão direito e dá uma abaixada aqui nessa afinada no pincel. E vamos mudar aqui o flow dele aqui. Botar em 10%. E aí a gente vai dar
foi. Deixa eu dar uma diminuída mais ainda aqui. Aqui a gente vai dar só uns cliquezinhos. Aqui botei pincel duro, vou botar ele mais soft. Aqui, baixa. Aqui tá bom. Aqui a gente vai dar umas clicadas aqui. Ainda ficou muito roxo. Vou escurecer mais. Aqui. Até aqui agora a gente só dá umas pinceladas aqui. E se precisar, dá umas apagadas também aqui na sombra, caso receda um pouco. Pronto. Só uma escurecida mais aqui. E tá feito. Então, se quiser dar uma melhorada para combinar mais, porque ó, aqui ele não está granulado, mas a imagem toda está. Então a gente deixa selecionado aqui de cima e aí aperta Ctrl Shift Alt E e ele vai criar uma imagem, uma camada com toda a composição que tiver visível. Então a gente converte o objeto inteligente, aperta Ctrl Shift A aqui para o Camera Raw. Quando ele abrir, a gente vai só fazer alguns ajustes aqui, tá? Como, por exemplo, exposição, contraste, um pouco de highlight, sombras, um destaque mais nos brancos, nos pretos, textura, vou dar uma reduzida, na clarity desse. E aqui embaixo a gente vai para efeitos e no grain, que é o granulado, a gente vai colocar aqui uns 20, deixa eu ver se 20 fica bom. Eu acho que tá bom, 20. E dá OK. E aí ficou assim. Ele dá uma mesclada mais, deixa a imagem que ele acabou de trabalhar mais próximo do que já existia. Pronto. É isso. Agora é só exportar, salvar, né? O JPG, o PNG, como você trabalha, e colocar, publicar onde você quiser. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui. Se gostou do vídeo, dá um joinha que vai ajudar bastante. Valeu!